Graça e paz, meus queridos irmãos e irmãs. Essa é a primeira devocional dessa semana e nós vamos refletir no Evangelho segundo Mateus, capítulo 24, do verso 34 a 40. O texto diz: Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Queridos, nessas últimas 2 semanas nós estamos ouvindo e refletindo em nossas devocionais sobre o imensurável amor de Deus. Nós vimos há 2 semanas atrás que Deus amou o mundo de tal maneira que deu sacrificialmente e entregou o seu Filho único para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Bem, as verdades profundas procedem desse evangelho em miniatura, como disse Lutero, como nós falamos há 2 semanas atrás. Na semana passada nós vimos que a palavra amor, infelizmente, em nossa cultura, tem sido esvaziada, deturpada e distorcida. Nós aprendemos na semana passada que o amor tornou-se símbolo de paixão passageira, romantismo barato e amor superficial. Porém, as escrituras sagradas dizem que o amor é muito mais do que um sentimento, é muito mais do que uma paixão, um impulso, uma emoção. O amor é Deus em ação. O amor é um dom de Deus, é um fruto do Espírito Santo. E se nós fôssemos resumir toda a lei de Deus, todas as escrituras e o que motiva o agir de Deus a favor do ser humano, nós poderíamos resumir numa única palavra: amor. Bem, todas essas verdades imensas levam-nos então a algumas contrapartidas ou a alguns posicionamentos. Ouvindo esse grandioso e incomensurável amor de Deus, a palavra de Deus exige de mim e de você alguns posicionamentos. O primeiro que eu quero destacar nessa devocional é amar a Deus profundamente. O verso 37 diz que nós temos que amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que o amor de Deus precisa ser sempre entendido como reação ao amor que nós recebemos dele, até porque a palavra de Deus diz que nós só amamos porque ele nos amou primeiro. E o objetivo de Jesus nesse texto é dizer que o amor de Deus deve ser profundo. É dizer que o amor de Deus se revela em obra, serviço, em dedicação, em reverência, em devoção, em adoração a Deus. Porque segundo as Escrituras, nós temos que amar a Deus de todo o coração. Na cultura hebraica, coração é o centro das vontades, do intelecto e representa todo o interior do ser humano. É a fonte também dos pensamentos e das inclinações. É por isso que Provérbios capítulo 4, verso 23, o texto diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Segundo a narrativa da palavra, nós temos que amar a Deus de toda a nossa alma. A alma aqui é considerada como a fonte da vontade, dos sentimentos do ser humano. Nós temos que amar a Deus, segundo o texto, com todo o nosso entendimento. O entendimento pode significar tanto mente como inteligência. Cabe ressaltar aqui, queridos, que hoje em dia uma grande parte das pessoas desprezam tão fundamental o entendimento sobre Deus e de como nós devemos amá-lo. Diante disso, a intenção de Jesus é ensinar-nos que precisamos amar a Deus com todo o nosso ser, sem reservas.
Agostinho de Hipona disse: a medida do amor é amar sem medida. E eu quero parafraseá-lo para dizer que a medida do amor que nós temos por Deus deve ser um amor sem reservas, sem medida. Eu pergunto a você: como que você tem amado a Deus? Como tem sido a sua relação de amor para com o nosso Deus? Amemos sinceramente, com toda a nossa vontade, com todos os nossos sentimentos e com toda a nossa inteligência ao nosso Deus, ao nosso Senhor, nos vínculos do Calvário.